pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Nas Ondas de Esporte, direto da Nas Ondas de Sampa. Meu nome é Rafael, vai ser um prazer fazer esse programa aqui com vocês. No programa de hoje vamos falar dos resultados aí da rodada do final de semana pelo futebol brasileiro e europeu, algumas notícias do futebol brasileiro, também informações aí de Fórmula 1 e eSports, aqui pela primeira vez no Nas Ondas de Esporte, beleza? Então, bora lá para os resultados da rodada. Começando pela rodada de número 14 do Brasileirão, Campeonato Brasileiro da Série A. Teve rodada completa nesse final de semana, com o Botafogo perdendo de virada para o Bahia, para o Remo, por 2-1. O Vitória goleou o Coritiba pelo placar de 4-1. No Clássico Paulista, Palmeiras e Santos ficaram no 1-1, um jogo que teve até um gol anulado do Palmeiras no final da partida. Atlético Paranaense e Grêmio empataram em 0-0, em jogo marcado para expulsões de ambos os lados. Cruzeiro e Atlético Mineiro fizeram o Clássico Mineiro com o mando do Cruzeiro e deu vitória do Galo, 3-1. Jogo também marcado por muitas expulsões, duas do lado do Cruzeiro, uma do lado do Atlético Mineiro, o Galo. São Paulo e Bahia empataram em 2-2 com gol no finalzinho do Bahia, assim como Flamengo e Vasco também empataram em 2-2 com um gol no finalzinho do Vasco. O Internacional venceu o Fluminense pelo placar de 2-0, o Bragantino venceu a Chapecoense em Chapecó por 2-1 e o Mirassol tirou a invencibilidade do técnico Fernando Diniz do Corinthians, vencendo por 2-1 o clube alvinegro, beleza? Com os resultados então da 14ª rodada, o Palmeiras se mantém na liderança com 33 pontos, 6 a mais do que o Flamengo, que vem na vice-colocação. Fluminense em terceiro, São Paulo na 4ª colocação, Atlético Paranaense na 5ª colocação. A zona de rebaixamento no momento tem o Corinthians, Mirassol, Remo e Chapecoense. Olho aberto aí do Corinthians, que vai bem nas competições, nas Copas, né, na Libertadores e na Copa do Brasil, mas no Brasileiro precisa de uma recuperação imediata para não ficar beirando ali sempre ali a zona de rebaixamento rodada após a outra. Tá bom? Esse foi então o Campeonato Brasileiro da Série A. Na Série B nós tivemos a 7ª rodada, com o Botafogo empatando com o Náutico por 1-1, o Botafogo de Ribeirão Preto. Cuiabá e Criciúma também ficaram no 1-1. O Fortaleza goleou o Goiás por 4-1. O São Bernardo venceu bem a Ponte Preta por 3-0, mesmo placar que o Operário venceu o Londrina. O Sport venceu o Ceará por 2-0. Atlético Goianiense e Juventude ficaram no 0-0. Avaí e Novo Horizontino fizeram um jogo bem animado, empate em 3-3. E o CRB venceu o América Mineiro fora de casa pelo placar de 2-1. Nesta segunda-feira, ainda jogam Vila Nova e Atlético para fechar a 7ª rodada. Com isso, a classificação da Série B tem o Fortaleza na liderança com 14 pontos, seguido do São Bernardo com 13. O G6 ainda tem Sport, Operário, Vila Nova, que ainda joga, e Criciúma. A zona de rebaixamento tem o Goiás, CRB, Londrina e América Mineiro. Tá bom? Esse então é o futebol brasileiro. Vamos falar de futebol europeu? Muitos jogos aí no futebol europeu neste final de semana, que está chegando em rodadas decisivas, né? Já estão acabando os campeonatos pela Europa, já tem definição de campeões em alguns países, outros ainda não. Um deles que ainda não tem campeão definido é a Premier League, é a Inglaterra, que não tem o campeão definido. Ainda brigam ali Arsenal e Manchester City pela liderança. A 35ª rodada ainda vai ser finalizada nesta segunda-feira, faltando apenas o jogo do Manchester City, mas tivemos o Leeds vencendo o Burnley por 3-1, o Wolverhampton e Sunderland ficaram no 1-1, o Newcastle venceu o Brighton por 3-1, e o Brentford venceu o West Ham por 3-0, mantendo o West Ham lá em zona de perigo. O Arsenal, ali brigando pela liderança, venceu bem o Fulham por 3-0 no Clássico Londrino. Bournemouth também venceu por 3-0 o Crystal Palace.
Manchester United e Liverpool no grande clássico inglês. O Manchester United levou a melhor por 3-2, garantindo assim ali boa posição para a Liga dos Campeões da próxima temporada. O Tottenham venceu um jogo fundamental para brigar contra o rebaixamento, venceu fora de casa o Aston Villa pelo placar de 2-1, jogo este que teve gol do brasileiro Richarlison. O Chelsea, que está contando que não vai para a Europa na temporada que vem, perdeu mais um jogo em casa, perdeu para o Nottingham Forest de Vitor Pereira, que escapa de vez da zona de rebaixamento, venceu por 3-1 o Chelsea em Stamford Bridge. Como falei, ainda há nessa segunda-feira Everton e Manchester City ainda jogam. Até o horário da gravação deste episódio ainda não tinha sido finalizado esse jogo. Parcialmente com esses resultados, então nós temos o Arsenal na liderança com 76, o Manchester City em segundo com 2 jogos a menos com 70, Manchester United com 64, Liverpool e Aston Villa com 58 fecham o G5. O Bournemouth tem 52 em sexto e o Brentford tem 51 em sétimo. A zona de rebaixamento neste momento tem o West Ham com 36, um a menos apenas do que o Tottenham, que vem na 17ª colocação, então a briga ali ainda vai ser boa, porque os demais candidatos ali já se afastaram 5 pontos ou mais da zona de rebaixamento, e Burnley e Wolverhampton já são rebaixados para a Championship da temporada que vem, beleza? A Bundesliga, o campeonato alemão, já teve a definição do campeão há um tempinho, foi o Bayern de Munique, mas tivemos alguns jogos neste final de semana pela rodada de número 32, faltando apenas 2 rodadas para o final do campeonato alemão. Vamos aos resultados. O Union Berlin empatou com Colônia em 2-2, Hoffenheim Stuttgart 3-3. O Hamburgo venceu fora de casa o Frankfurt por 2-1 e o Augsburg venceu fora de casa o Werder Bremen por 3-1. Bayern e Heidenheim ficaram no 3-3, Bayer Leverkusen goleou o Leipzig por 4-1. O Mainz venceu o São Paulo fora de casa por 2-1 e o Borussia Mönchengladbach venceu o Borussia Dortmund por 1-0 no clássico de Borussia. E Freiburg e Wolfsburg ficaram no 1-1. Com isso, a classificação tem o Bayern campeão com 83, fechando o G4 temos Borussia Dortmund, Leipzig e Bayer Leverkusen. Stuttgart e Hoffenheim estão ficando com as vagas da Liga Europa e o Freiburg ficando com a vaga da Conference League. Heidenheim e São Paulo neste momento estão rebaixados para a Bundesliga 2 e o Wolfsburg está indo para o playoff de rebaixamento. Tradicional Wolfsburg aí pelo visto, ou cai direto ou vai para o playoff de rebaixamento. Que situação do Wolfsburg. Em contrapartida, a Bundesliga 2, que é a segunda divisão do campeonato alemão, proporcionou um retorno aí de um grande clube para a Bundesliga da temporada que vem, que é o Schalke 04. Conhecido Schalke, que já teve brasileiros ali no seu elenco, agora está de volta, inclusive é o clube de formação do goleiro Neuer, para quem não sabe, vai estar de volta na Bundesliga da temporada que vem, beleza? Outro campeonato que ainda não tem o seu campeão definido, mas está basicamente definido, é a Espanha, a La Liga. Tivemos a 34ª rodada neste final de semana. Vamos aos jogos. O Mallorca venceu o Girona por 1-0, o Villarreal goleou o Levante por 5-1 e o Atlético de Madrid venceu o Valência por 2-0. Atlético de Bilbao venceu o Alavés por 4-2, o Barcelona venceu o Osasuna fora de casa por 2-1. O Celta de Vigo venceu o Elche por 3-1, o Rayo Vallecano levou a melhor para cima do Getafe por 2-0, Betis venceu o Oviedo por 3-0 e o Real Madrid, com 2 gols de Vini Júnior, venceu o Espanyol por 2-0. Com isso, nós temos o Barcelona na liderança com 88 pontos, 11 a mais que o Real Madrid, que vem na segunda colocação. Considerando que faltam 4 rodadas para o final do campeonato, o Barcelona teria que perder todas e o Real Madrid ganhar todos para ser campeão. Ainda matematicamente não é campeão, mas tudo leva a crer que a próxima rodada
já vai definir o Barcelona como campeão espanhol de 2025-2026. O G4, que mostra a Liga dos Campeões, fecha com Villarreal e Atlético de Madrid. Betis, neste momento, indo para a Liga Europa, assim como o Real Sociedad, que foi campeão da Copa do Rei, e o Celta de Vigo indo para a Conference League. Rebaixados no momento, Levante, Oviedo e o tradicionalíssimo Sevilha. Beleza? Liga Francesa, Ligue 1, ainda não tem definição do campeão, mas também está próximo de acontecer. Faltam 3 rodadas ali para o final. Tem ainda rodada incompleta, tem jogos por fazer ali do Paris Saint-Germain, que é um jogo inclusive importantíssimo, que é contra o segundo colocado. Mas bora lá, vamos aos resultados do que aconteceu nessa 32ª rodada. O Nantes venceu o Marseille por 3-0. O Paris Saint-Germain empatou com o Lorient por 2-2. O Mônaco venceu o Metz por 2-1. E o Lens também foi lá e falou: se o PSG empatou, a gente empata também. 1-1 contra o Nice. Lille e Le Havre 1-1. O Toulouse venceu o Estrasburgo por 2-1. O Paris goleou o Brest por 4-0. O Auxerre venceu o Angers por 3-1. E o Lyon venceu bem o Rennes por 4-2 com um golaço do brasileiro Hendrick. A classificação com isso tem o Paris Saint-Germain na liderança com 70, 6 a mais que o vice-colocado Lens. O Lyon e Lille fecham o G4 para a Liga dos Campeões. Rennes, nesse momento, indo para a Liga Europa e o Mônaco para a Conference League. Rebaixados no momento, Nantes. O Metz já tem confirmado seu rebaixamento. A Auxerre, neste momento, está indo para o playoff de rebaixamento. Só para lembrar a todos, o playoff de rebaixamento que acontece em alguns campeonatos europeus, ele compreende uma competição entre o 17º, 18º colocado. Na verdade, falando das competições que tem 18 times, é o 16º que acaba competindo o playoff de rebaixamento contra o 3º da segunda divisão. Então seria como o Z3 e o G3. Então o 3º pior clube e o 3º colocado da segunda divisão, eles vão se enfrentar nesse playoff de rebaixamento. Normalmente são 2 jogos, depende do país, mas normalmente são 2 jogos. E aí quem passar desses confrontos de ida e volta ou se o time da segunda divisão vencer, sobe para a primeira. Se o time da primeira divisão vencer, se mantém na primeira. Esse que é o conceito, é a disputa pela vaga para a primeira divisão. Acontece em alguns países, eu vou comentando com vocês aí nos próximos programas quais países que isso vai rolar, e quando tiver esses playoffs do rebaixamento também a gente vai falar por aqui, tá bom? Bora lá, mais um país aqui com o campeonato europeu rolando é a Itália, a Série A. Nós temos definição já de campeão, é a Inter de Milão campeã do campeonato italiano de 2025-2026, e tivemos essa definição na rodada 35, onde o Lecce venceu o Pisa por 2-1, a Udinese venceu o Torino por 2-0, como o Napoli, Atalanta e Genoa, Bologna e Cagliari, os 3 jogos ficaram no 0-0. Sassuolo venceu o Milan por 2-0, a Juventus empatou com o Verona em 1-1 e a Inter campeã venceu o Parma por 2-0. Então a Inter campeã com 82 pontos, seguido do Napoli com 70, Milan e Juventus fechando o G4 para a Liga dos Campeões no momento. O Como, numa impressionante campanha, vem na 5ª colocação, com isso neste momento conquistando vaga para a Liga Europa, e na 6ª colocação vem a Roma, garantindo a vaga na Conference League. Ainda faltam aí 3 rodadas, 4 a depender de alguns jogos ali que foram reajustados. Zona de rebaixamento neste momento tem a Cremonese, Verona e Pisa já estão rebaixados para a Série B italiana. Vamos falar um pouquinho de Eredivisie, que é o campeonato holandês. Teve a sua 32ª rodada neste final de semana. Já tem campeão definido, que é o Feyenoord, que é o PSV. O Feyenoord é vice-campeão neste momento. PSV campeão, gente, vamos lá.
Rodada de número 32. O Utrecht venceu o Breda por 2-0. O Excelsior venceu o Groningen por 3-2. Ajax e PSV ficaram no 2-2, que em outros tempos era um grande clássico de disputa de primeiro contra segundo na Holanda, mas nesta temporada foi diferente. NEC e Telstar ficaram no 1-1. Heerenveen venceu por 2-0 o Volendam. O Zwolle venceu o Heracles por 1-0. Feyenoord venceu o Sittard por 2-1. Sparta Rotterdam, Eagles, AZ e Twente, os dois jogos ficaram 2-2. Então, o campeonato holandês tem o PSV como campeão, Feyenoord e NEC neste momento garantindo vagas para a Liga dos Campeões. A Holanda ela tem um formato um pouco diferente de classificação para as ligas europeias. Então, neste momento, o Ajax está indo para a Liga Europa como quarta colocação e há um play-off para definir quem vai para a Conference League. E neste momento, o play-off tem Twente, AZ, Heerenveen e Utrecht. Então, é um pouco diferente desses aí para definir quem vai para a Conference League. Rebaixados, o Heracles neste momento já tem o rebaixamento confirmado e o Breda está na zona de rebaixamento. O Volendam neste momento está na disputa pelo playoff de rebaixamento na 16ª colocação. Beleza? Então a Holanda também tem o playoff de rebaixamento, como comentei anteriormente. Liga Portuguesa teve campeão definido, o campeão é o Porto, com uma curiosidade. Mesmo o Benfica não perdendo nenhum jogo na Liga Portuguesa desta temporada, o Benfica não vai ficar com o título. E o Porto, com apenas uma derrota, 4 empates e 27 vitórias, é campeão português com duas rodadas de antecedência. Tivemos a 32ª rodada então neste final de semana, com o Aves vencendo o Nacional por 2-1, Moreirense vencendo o Estrela Amadora por 3-2, Arouca e Santa Clara, Famalicão e Benfica ficaram no 2-2. O Porto venceu o Alverca por 1-0, jogo que deu o título. O Tondela venceu a Casa Pia por 1-0. Braga Estoril 1-1. Rio Ave e Gil Vicente 0-0. Além do Benfica, que está invicto, e o Porto campeão, os dois garantindo ali as vagas da Liga dos Campeões neste momento. O Sporting está indo para a Liga Europa e o Braga para a Conference League da temporada que vem. Ainda há algumas movimentações que podem acontecer, principalmente entre Sporting e Benfica, que se distanciam apenas 3 pontos, faltando 2 rodadas para o final. O Sporting tem um jogo a menos nesta briga. Zona de rebaixamento tem o Aves já rebaixado e o Tondela na zona de rebaixamento, Casa Pia neste momento disputando o play-off do rebaixamento. Seguimos com campeonatos europeus. O campeonato turco ainda não tem definição do campeão, então vamos aos resultados da 32ª rodada, faltando aí 2 rodadas para o final do campeonato. O Rizespor venceu o Konyaspor por 3-2, Besiktas venceu o Gaziantep por 2-0, Trabzonspor e Göztepe ficaram no 1-1. Samsunspor goleou o Galatasaray por 4-1 e o Fenerbahçe aproveitou disso e venceu o Başakşehir por 3-1. Kayserispor e Eyüpspor, Kasimpasa e Kocaelispor ficaram no 1-1. O Karagümrük venceu por 1-0 e o Antalyaspor e Alanyaspor ficaram no 0-0. Haja por para lá e para cá no campeonato turco. Mas a liderança é do Galatasaray com 74 pontos, 4 a mais que o Fenerbahçe, que vem na segunda colocação. Os dois, neste momento, estão garantindo vagas para a Liga dos Campeões. O Trabzonspor vem na terceira colocação, garantindo vaga na Liga Europa. E o Besiktas na quarta colocação, indo para a Conference League neste momento. Zona de rebaixamento tem o Klengerbirlig, Kayserispor e Karagümrük. Nenhum ainda confirmado, rebaixado. Ainda há possibilidades aí de movimentação nessas 2 rodadas que prometem emoção no campeonato turco. Beleza? Para fechar então de resultados, nós tivemos Liga dos Campeões Feminina, temos a final definida e a final vai ser Barcelona e Lyon no dia 23 de maio.
Esta final foi definida depois do Arsenal, que venceu o jogo de ida por 2-1 contra o Lyon, perdeu a volta por 3-1 na França, com isso Lyon na final, e o Barcelona, que havia empatado em 1-1 no jogo de ida em Munique contra o Bayern, goleou por 4-2 em Barcelona e está em mais uma final da Liga dos Campeões feminina. Então, só lembrando, Barcelona e Lyon se enfrentam dia 23 de maio em jogo único na final da Liga dos Campeões feminina. Beleza? Um breve intervalinho, a gente já volta com as notícias finais ali aqui do Nas Ondas do Esporte dessa edição. Beleza? Até já já. Do esporte, aqui a emoção é gol. Nas ondas do esporte. Segundo bloco aqui então do Nas Ondas do Esporte, vamos falar um pouquinho das notícias que estão circundando aí os noticiários esportivos. A primeira delas tem a ver com o Santos, né? Santos que não contou com o Neymar nesse clássico aí do último final de semana contra o Palmeiras por conta do jogo sem gramado sintético, e nós já sabemos que Neymar não joga nesse gramado, mas contou com um noticiário ali contra o Neymar porque o Robinho Júnior, né, o filho do Robinho que joga hoje no Santos, está acusando o Neymar de agressão no treino e enviou uma notificação ao Santos quanto a isso, né? A reportagem do GE teve acesso a esse documento que foi enviado ao clube, e o documento ele trata até de uma eventual rescisão de contrato por ausência das condições mínimas de segurança no ambiente de trabalho. Este documento então ali é sinalizado pelos representantes do atacante Robinho Júnior ao Santos. Neymar aí que vive a expectativa da convocação para a Copa do Mundo e é rodeado de polêmicas cada vez mais agora, inclusive dentro do próprio clube. Então, a acompanhar. Outra polêmica que está rolando, né, com relação ao São Paulo, é envolvendo o zagueiro Arboleda. Ele reapareceu no CT do São Paulo nesta segunda-feira e tem reunião marcada com a diretoria do São Paulo para entender o seu futuro. Então, só lembrando, né, desde lá do jogo contra o Cruzeiro, o Arboleda ele não se apresentou para aquele jogo, não deu nenhuma justificativa, e então desde então São Paulo encaminhou uma notificação oficial para que ele justificasse esta ausência, o que ainda é meio nebuloso o que tem acontecido, mas aí vai se reunir com a diretoria do São Paulo para definir o seu futuro. E por falar em São Paulo também, o atacante Lucas teve aí a lesão confirmada, né? Depois de retornar após uma lesão na costela, ele retornou e agora teve a ruptura total do tendão de Aquiles e passou por cirurgia nessa segunda-feira em São Paulo. A previsão é de que Lucas só volte aos gramados no ano que vem, né? Então toda força e recuperação pro atacante do São Paulo, que sofre com lesões e aí vai ter mais uma recuperação pela frente aí que vai ser bem longa. Falando aí do Palmeiras, o Palmeiras então teve a votação sobre o novo nome do seu estádio agora com a mudança de patrocinador e vai se chamar Nubank Park. É o novo nome do estádio agora, já que a Nubank assumiu os naming rights do clube, que nos últimos 12 anos era o Allianz Parque. Então o anúncio foi feito na manhã dessa segunda-feira,
O novo nome do estádio do Palmeiras então passa a ser Nubank Park. E também o Palmeiras vai ser ali a casa do Estevão, né? O Estevão vai voltar para casa para tratar da lesão que ele sofreu no Chelsea, com a esperança ainda de ir à Copa do Mundo. A seleção brasileira tem monitorado, vê aí da Copa como muito difícil, mas Estevão não quer fazer a cirurgia e vai então passar por esse processo de uma recuperação intensiva no clube que o formou, tá bom? Falando então de futebol, era isso. Nós tivemos neste final de semana também o GP de Miami da Fórmula 1, onde o italiano Andrea Kimi Antonelli venceu o Grande Prêmio de Miami. Então ele contou com muita pressão ali, algumas investidas do Lando Norris, Charles Leclerc e até o Max Verstappen, mas contou ali com a vitória no GP de Miami neste final de semana. O brasileiro Gabriel Bortoleto teve problemas na classificação, largou na última colocação e conseguiu uma boa corrida de recuperação, ficou na 12ª colocação, não rendendo pontos, mas mostrando ali a recuperação e evolução constante do brasileiro. O pódio então foi formado pelo italiano Kimi Antonelli, Lando Norris da McLaren em segundo e Oscar Piastri também da McLaren em terceiro. Tá bom? Este final de semana também nós tivemos uma final de eSports em São Paulo, na Gamescom Latam, evento que foi realizado na AMB. Nós tivemos a final da Libertadores do futebol eletrônico, né? Foi disputada no EAFC, essa competição que já tem renome, então a Libertadores que concentra ali os times e jogadores representantes, os pro players assim chamados, da América Latina, já é consolidada nesse cenário e teve brasileiro vencendo essa competição, né? Paulo Neto de Caruaru, Pernambuco, venceu pela primeira vez a Libertadores do futebol eletrônico, a Libertadores do eSports. Então ele que é atleta profissional do esporte eletrônico desde os 16 anos, agora campeão então da Libertadores. Ele já tinha conquistado o prêmio da MLS Cup 2 vezes, em 2022 e 2025, e agora pela Team Liquid, que é uma equipe das mais tradicionais no eSports, ele garantiu o título, que o dá uma vaga também no torneio mundial do futebol eletrônico de eSports, beleza? Muita notícia, muito resultado, muita informação, porque tem campeonato europeu aí muito chegando ao final, tem muita coisa acontecendo, mas informação passada, esse é o objetivo do Nas Ondas do Esporte para você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, siga acompanhando a gente nas redes sociais, @Nas Ondas de Sampa, e nos vemos no próximo programa, tá bom? Até a próxima, pessoal, valeu!